Filhos de Sandra Regina e netos de Pelé comparecem ao velório do ex-jogador e afirmam que o perdoaram após conversa em leito de morte. Colisão de helicópteros em ponto turístico da Austrália faz 4 vítimas e deixa 3 feridos. Ataque de cartel em prisão do México deixa 19 pessoas sem vida em tentativa de libertar detentos. Jeremy Renner, ator de Gavião Arqueiro, está em estado grave na UTI após sofrer um acidente nos Estados Unidos. Representantes ucranianos afirmam que a Rússia atingiu a reserva máxima do seu estoque de armamento. No vídeo de hoje, teremos os detalhes dessas notícias. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem mais um absurdo da semana. Hoje eu tô com o Digo Blackson. E aí, Digo Blackson, meu como é que pai, tá? como é que tamo? Hoje eu tô numa vibezinha legal. Tá na vibezinha legal? Vou ficar numa vibezinha legal hoje. Ô, eu queria falar uma coisa, será que a galera vai perceber o novo colar? Porque a galera vai ter que comentar aí, curtiu? É, eu quero ver se a galera vai perceber isso aqui, ó. É. Cavani com a camisa do Corinthians, então, ó. Eu já ia dar um... Ah, o Cavani não foi pro Corinthians. O Cavani não foi pro Corinthians na sua realidade. Que é a sua realidade é de derrotado. Na minha realidade, o Corinthians tem o Mbappé, tem o Haaland. Eu vou botar todo mundo aqui nos próximos vídeos. E vocês vão ter que engolir. Vai ter o elenco todo. É, vamos lá jogar comigo no eFootball. Eu jogo eFootball, que é de graça. Então, quando o FIFA me pagar, eu falo pra vocês, pô, vale a pena. Aí, FIFA. Enquanto o FIFA não pagar, eFootball na veia. Pega essa puxada de orelha. É, óbvio. Qual vai ser a meta de like? A média de like pro vídeo de hoje eu quero 22 mil. 22 mil. Redondo. 22 mil likes, então. E na quinta posição, já falar sobre os netos do Pelé, que são os filhos da Sandra Regina, que demorou para ser reconhecida como filha do Pelé. E quando foi através de uma medida judicial, né? Não foi pelo próprio Pelé. O Pelé, ele não aceitou quando ela apareceu falando que era filha dele. Teve todo um julgamento que se durou ali por anos, né? E na época foi coberto pela mídia de uma forma bem forte. Então todo o Brasil viu. Por isso que a sua avó, a sua mãe deve falar disso. Ah, viu o Pelé lá sendo homenageado e fala: ah, mas ele não assumiu a filha dele. Porque isso foi coberto de uma forma muito intensa na mídia. O Pelé era uma pessoa muito influente, mesmo depois de aposentado. Por muito tempo ele foi o aposentado que mais recebeu no mundo. Então, tipo assim, não existia ninguém aposentado que ganhava tanta grana quanto ele. Ganhava milhões e milhões de dólares. Inclusive numa época que o real e o dólar chegaram a ter o mesmo valor. Então, algumas pessoas até confundem e fazem a conversão para hoje. Falam, o Pelé ganhava nessa época, sei lá, 80 mil dólares por mês. Aí acha que é igual hoje, né? Que seriam 400 mil reais. Mas na verdade na época eram 80 mil reais. Ou até menos, porque o real já chegou a ser mais valioso. Mas de qualquer forma, o Pelé sempre foi gigante. E nessa época aqui, como ele não assumiu ela se tornou um personagem importante, sendo eleita inclusive 2 vezes. Ela foi eleita e reeleita. Ela conseguiu fazer com que um projeto que envolvia totalmente a história dela, né? Que era o de teste de DNA público, ou seja, um teste de DNA gratuito que é fornecido pelo próprio Estado, né? Foi ela que conseguiu fazer esse projeto pra frente. Pô, que da hora. Igual acho que o Tiririca também conseguiu um negócio pra aposentadoria do circense. Então, quando o cara vai assim naquilo que representa ele, é bem da hora, né? E ela acabou falecendo aos 42 anos, lá em 2006. Já faz um tempo que ela faleceu, então, né? E na época o Pelé não foi no enterro dela, não foi no velório, e é essa história que todo mundo conhece. Agora, o Otávio Felinto e o Gabriel Arantes do Nascimento, que inclusive tem o sobrenome do próprio Pelé, né? O Arantes do Nascimento vem do Pelé, afirmaram que perdoaram o avô pouco antes do falecimento dele, na quinta-feira. Então, assim, os dois moram lá nos Estados Unidos, tem isso ainda, tem esse detalhe, e foram até o hospital a pedido do próprio Pelé. O Gabriel disse o seguinte: os últimos momentos foram muito bons, apesar de tristes. Estávamos nos Estados Unidos e uma das minhas tias me ligou, a pedido do meu avô. Voltamos de prontidão, então, direto para o Einstein. Então, imagina, ele não tinha ali um contato, pelo que a gente sabe pela mídia, né? Ou talvez tinha, a gente não soubesse. Isso é verdade. Tem isso também, né? Mas ele, pelo que a gente sabe pela mídia, ele não tinha nenhum tipo de contato com os meninos. Falaram com os meninos e eles se colocaram à disposição rapidamente. Então, que mostra também, né, que eles foram muito bem criados e que são pessoas que são sempre aptas ao perdão. Foi uma parte triste da vida deles, mas eles não guardaram, acho que alguma mágoa ou um Eles não rancor, tornaram isso em algo que poderia ser pior. Isso. Só que assim, qual é a carne que tá doendo? Em quem que tá doendo? Tá doendo neles, faz muito tempo, certo? Então, tipo assim, seria totalmente aceitável que eles virassem as costas e falassem: não, agora você vai ver o que você proporcionou pra nossa mãe, a gente vai tentar fazer algo parecido contigo. Sim. Como uma espécie de vingança ou algo do tipo assim. Mas o ato que eles fizeram foi muito nobre e, inclusive, ajudou também ali a, de alguma forma, eu tenho certeza, a tirar um peso do próprio Pelé. Que ele devia ter... Ele não passou impune por isso. Ele ouviu muita gente falando o tempo todo e ele sabia que muita gente deixava de gostar dele, mesmo com tudo que ele fez, por conta dessa história também. Então,
eu acho que teve um sentimento genuíno de querer pedir perdão e de conversar com eles. Eles conversaram entre si. Inclusive o Otávio disse aí que eles chegaram a orar junto, né, e tudo mais. Falou da admiração que ele tinha como jogador e como pessoa, o que dá a entender que ele realmente não tinha nenhum contato com o Pelé antes, Sim. porque ele não teve chance de falar isso antes, né? E falou que foi bom que eles encerraram assim, que conseguiram finalizar perdoando e que esse é o legado que tem que ser deixado e que o perdão e o amor vence qualquer tipo de problema em todas as coisas, né? Então achei uma mensagem bem legal para ser colocada aqui no nosso Absurdo da Semana. Na quarta posição, a gente vai falar de uma colisão envolvendo 2 helicópteros. Isso aí é realmente muito bizarro, né? Que aconteceu lá na Austrália nessa segunda-feira. 2 helicópteros bateram de frente, basicamente. E isso em um dos pontos turísticos que ficam lá na Austrália, que é o SeaWorld, tá ligado? Que é aquele que tem golfinho, tem não sei o quê. Pode crer. Uma galera já criticou também pra caramba, porque fala que as baleias ficam lá presa nos tanques. Presa e tudo mais, não é a melhor coisa pra ela, né? Obrigado. Então é esse parque aí. Então nesse local a gente teve uma colisão entre 2 helicópteros, um provavelmente estava pousando e o outro estava subindo, e nisso eles colidiram. É algo que até a agência que agora tá cuidando do caso, que vai fazer investigação, que é a agência de aviação lá dentro, né, da Austrália, que cuida disso tudo, falou que é algo impensável, que provavelmente deve envolver algum erro humano, certo? Claro. Ou então uma falha mecânica do nada, num pior momento possível. Mas mesmo assim, por que um helicóptero estava subindo e um estava descendo no mesmo espaço? É, isso é verdade. Certo? Então, um helicóptero ainda conseguiu pousar ali na areia, pousou ali de uma forma, só que o outro helicóptero foi totalmente arremessado em pedaços pelos cantos, né? Inclusive em locais que eram de difícil acesso, e aí os bombeiros chegaram para ajudar, obviamente, no resgate, e pessoas que estavam por ali na praia também foram ajudar, só que mesmo assim a gente teve 4 pessoas que acabaram não sobrevivendo, e 3 pessoas estão com ferimentos graves. Então foi um acidente fatal, muito grave, que não tem um padrão repetitivo, ou seja, não aconteceram outras vezes, não, você não tem vários acidentes do tipo acontecendo, e que provavelmente vai ser muito bem estudado para explicar. Porque se for, por exemplo, um erro humano, tem um erro humano, mas ele tem vários erros humanos. Porque, por exemplo, um cara que não tem competência para dirigir um helicóptero, que a gente não tá falando que é, a gente não tá afirmando. Vamos colocar agora como se fosse tudo uma hipótese, tá bom? Então, tipo, se um cara não tem competência para dirigir um helicóptero, ele tem que ter uma autorização para dirigir um helicóptero. Sim. Se ele não tinha essa autorização, alguma empresa permitiu o voo dele que não poderia permitir. E alguém era dono do helicóptero. Exatamente. Algum hangar foi lá e deu pra ele. Aham. Alguém vendeu o helicóptero pra ele. Sim. Alguma empresa permitiu que ele fosse piloto. Algum responsável Então tem alguns responsáveis que se mantêm vivos e que têm aí como responder pelo que aconteceu, inclusive para as vítimas de alguma forma serem ressarcidas, né? E as famílias das vítimas. E agora eles vão investigar para que tudo isso fique claro. Ah, não, foi uma falha mecânica. Falha mecânica por quê? Vamos voltar lá na mecânica. Pô, foi uma falha de quem tava fazendo a supervisão? A supervisão foi mal feita? Foi feita uma falsa supervisão? Ou então uma falha na própria peça? Vamos testar a peça, porque uma peça para um avião, não sei se você sabia disso, ela tem que ter uma probabilidade de ter um erro em 1 em 10 milhões. Nossa. Então, e normalmente eles colocam redundância. Então, tipo, vocês colocam a mesma peça 2 vezes no avião, para caso uma dê errado, parte para outra. Aí são 20 milhões. Então, 1 milhão, 1 em 10 milhões, e de novo, 1 em 10 milhões. Nossa. Então, tipo assim, é muito difícil que um avião depane lá em cima. Sim. E um helicóptero entra dentro da mesma lógica, né? Eles usam a mesma lógica, a mesma tecnologia, a mesma cobrança, o mesmo nível de cobrança para um helicóptero que eles usam para o avião. O problema, muitas vezes, é a manutenção e como é feito ali, né? O plano, por exemplo, de voo, o plano de pouso e tudo mais, que às vezes não conta com tanta gente em cima quanto dentro de um avião, né? Então, agora eles vão dar mais estudado para ver qual que é a motivação desse acidente. E se a gente tiver alguma novidade, a gente tá aqui no canal. Mas a gente já adianta que provavelmente vai levar um bom tempo, né? Pô, mas é bizarro que nem tu tava falando ali. Como é que os 2 helicópteros estavam no mesmo espaço? Isso aí Tipo, não, isso eu acho que muito amadorismo, né? mano. Na terceira posição, a gente vai falar de um ataque de um cartel que foi feito numa prisão do México. Olha só, cara. Pelo menos 19 pessoas perderam a vida e 15 presos escaparam em um ataque que foi feito numa prisão que se chama Ciudad Juárez. Essa cidade é uma das mais violentas dentro do México, tá? Que tem o cartel de Juárez, que hoje, junto de outros cartéis, estão se posicionando contra o cartel de Sinaloa. Desde que o El Chapo foi preso, desde que outras pessoas importantes foram presas ou foram mortas, né? O cartel de Sinaloa se tornou meio que um vilão dentro do próprio crime. Por quê? Porque ele se tornou tão grande que não tinha espaço para qualquer outra facção. E as outras facções menores começaram a se unir para atacar eles por região. Não é que os caras vão tentar tomar o México inteiro de uma vez só do cartel de Sinaloa. Vai pro local e vai aos poucos enfraquecendo o cartel de Sinaloa, encurralando e deixando cada vez menor. Então agora estão nesse processo aí de sofrer vários ataques, né? E esse cartel de Juárez é muito bem, como eu posso dizer, ele ocupa muito bem essa cadeia.
tipo, boa parte da cadeia do cartel de Juarez e existe uma parte também do cartel de Sinaloa. E um dos principais fugitivos ali dos 15 que fugiram é o Ernesto Alfredo Pinhon, que é chamado de El Neto. Ele é um dos líderes dessa gangue que é aliado do cartel de Juarez, que tá contra o cartel de Sinaloa. Então, autoridades confirmaram que 10 guardas, 7 presos e 2 agressores faleceram no ataque. Caramba. 10 guardas. Imagina. Os caras chegaram sem nenhuma dó de quem tava lá, o cara tá lá às vezes só trabalhando, o cara nem prendeu ninguém, porque ele trabalha lá dentro da cadeia. Sim. Certo? Então o cara tem culpa nenhuma, tá lá fazendo o trabalho dele e acabou pagando com a própria vida pra impedir que mais pessoas fugissem. Porque teve isso também, poderia ter uma fuga muito maior se os guardas só se escondessem, por exemplo, né? Exato. E os caras colocaram a vida deles em jogo e 10 vezes acabaram perdendo a vida. Então, um guarda e ainda 14 presos, ao menos também ficaram feridos. E pode ter um aumento, então, no número de vítimas, né? Da galera que chegou pra fazer o ataque, né? Que veio de fora, 5 foram presos, certo? 15 fugiram, 5 foram presos e vários perderam a vida. Olha só que tragédia, né? Tá louco. O Pinhon estava preso desde 2009 e em 2010 ele foi condenado a mais de 200 anos de prisão. Isso por sequestro e homicídio. Quando ele seria transferido naquela época, depois da captura dele, né? Um grupo criminoso também atacou a cadeia na época e tentou libertar ele. Não conseguiu, mas esse ataque na época ajudou ele a não ser transferido. Parece com o que aconteceu aqui no Brasil. Pode crer. O que aconteceu aqui no Brasil com o Marcola, quando tentaram tirar ele saiu, tiveram ataques, ele voltou pra cadeia onde estava. Hoje ele foi transferido pra outra cadeia, já não tá mais naquela que ele tava antes. E ele era pra ter sido transferido também, porque ele era perigoso de um nível que um cartel poderia atacar o local pra soltar ele. E foi o que aconteceu. Pode crer. Entendeu? Então ele tinha que estar na cadeia muito mais pica do que essa. E já sabiam que em algum momento isso poderia acontecer. E aconteceu quando? Na madrugada de domingo, quando tem menos homens na cadeia, e quando os homens normalmente estão naquele soninho natural. Porque mesmo que você tá trabalhando e tá acordado, você não tá no mesmo estado de alerta do que, sei lá, 2 horas da tarde. Então quando você vai ver a polícia, por exemplo, fazendo abordagem, a Polícia Federal, que vai chegar na casa, eles chegam de madrugada. Por que eles chegam de madrugada? Porque eles estão preparados. Eles sabiam que eu tenho que fazer isso. Eles dormiram mais cedo, acordaram na hora certa, estão lá ligadão. O cara que é traficante, às vezes ficou a noite toda lá no plantão, vai estar ou dormindo ou vai estar acordando e ele vai chegar e vai ganhar do cara. No conflito ele já vai ganhar, já vai ter uma vantagem, né? Então os caras na madrugada de domingo chegaram lá armados e já chegaram atacando e atirando principalmente nos guardas, né? A intenção era facilitar a fuga de um grupo de presos específico que envolvia essas lideranças, né? E foi então bem sucedida. Vale lembrar que antes do presidente atual, os 2 últimos presidentes do México tiveram envolvimento direto, comprovado com o cartel. Então os caras ou tipo chegaram e falaram, pô, vamos diminuir com a violência por aqui? O que vocês querem? Quer traficar? A gente faz uma vista grossa. A gente vai prender um ou outro. Tem que prender alguém pra aparecer pra galera aí. Mas a gente faz uma vista grossa. A gente prende uns molequinhos aí, vez ou outra a gente vai prender ali uma tonelada na fronteira. Solta. Porque a gente precisa mostrar também que a gente tá fazendo alguma coisa. A gente prende uma tonelada, passa 10. Não tem problema. Certo? Vocês aceitam assim? Não, a gente aceita. Porque é um negócio tão vantajoso, você perder, às vezes, 10, 20, 30% do que tu ganha, não é nada o tráfico de droga, né? Você compra, sei lá, um quilo de pasta base na Bolívia, R$4.000. Você vende no Brasil, quanto que vende o quilo do pó? Vai ser o... Porra, é que tem todos os tipos, né? Mas o caro mesmo é mais de 100 pila, dependendo, né? A grama do pó. Então a gente tá falando de R$100.000 em cima de uma peça que é de 4 mil. E uma peça de pasta base, que é a matéria utilizada para fazer a cocaína, ela pode render até 4 kg de pó, né? Então, 4 kg a gente tá falando de R$400.000 em cima de R$4.000. Então tu perder 10%... Não é nada. Não é nada, perdeu 40 mil, passou com 360. Tá ligado? Então, tipo, pô, entendeu? O governo de lá fez isso, né? No México, tanto com a coca, quanto com a maconha, com tudo, né? Se uniu ao crime organizado. E é muito difícil hoje derrubar esses caras, cara. Tipo, às vezes até numa fuga dessa, os caras veem e falam assim, pô, se a gente prender esse cara, vai morrer toda a nossa família. É lá que os caras já estão dentro até do governo? Tá. Tipo assim, do cartel mesmo? Ah, não, esse aí é na Colômbia. Ah, pode crer. Na Colômbia também tá fudido o bagulho. Tipo, o cartel virou um partido político e os caras têm vaga garantida no Senado e na Câmara dos Deputados. Pô, a gente podia fazer garantida. Um vídeo assim, né? A gente podia fazer um vídeo sobre isso. Vamos fazer um vídeo sobre isso, vamos fazer. Na segunda posição, a gente vai falar do ator de Gavião Arqueiro, que agora tá na UTI, o Jeremy Renner, que fez aí o papel de Gavião Arqueiro, mas fez outros papéis, inclusive já foi indicado 2 vezes ao Oscar. Eu vi, mano. Eu não sabia disso. Eu achei mó doido, eu também não sabia. Eu realmente eu conheci ele por causa do Gavião Arqueiro, né? Também. Ele tá em estado grave na UTI depois de um acidente no dia do Ano Novo. No domingo ele estava em Nevada, onde limpava a neve que atinge os Estados Unidos e o Canadá, que a gente já falou aqui algumas vezes, né, no canal, e ele teve um acidente onde uma espécie de trator, não sei se é bem um trator, tem um rolamento no lugar das rodas, né? Isso já mostra que é uma
máquina pesada, uma espécie de trator, então, tipo, passou por cima ali dele, e ele se machucou e teve que passar por 2 cirurgias para tratar dos ferimentos. Um porta-voz disse que ele sofreu um trauma contuso no peito e lesões ortopédicas, ou seja, provavelmente passou na altura do peito dele e aqui das pernas, né? É tipo uma Exatamente, uma retroescravadeira que eu tava vendo lá, aqueles bagulho pra tirar neve e tal, né? Mano, mas eu fiquei vendo lá, ele, tipo, apareceu até nos vídeos assim, ele passa com o bagulho dentro, dirigindo o negócio. Aí eu queria saber como é que o negócio passou por cima dele, né, mano? Sei Porque lá. ainda eles não falaram como é que foi o acidente, tá ligado? Pois é, mas melhoras pra ele aí, né? Que Sim. tudo dê certo, que ele não tem nenhum tipo de sequela permanente. Isso porque é verdade. provavelmente já vai ter alguma sequela por um bom tempo, né? Ter que lidar com isso. Sim. Que foi um acidente bem perigoso. E querendo ou não, ele vai ter que fazer, acho que aquelas, como é que se fala? Fisioterapia Pra voltar, aprender, tudo mais. até respirar, né? Porque Sim. se machucou o pulmão dele do jeito que... É verdade. Pô, se aquela máquina passou por cima do peito dele, Porra. machucou pra caralho o Sim, pulmão dele, mano. tá? Então, boas recuperações pra ele. Na primeira posição, a gente vai falar da Rússia, que agora pode estar sem armamento para continuar o conflito com a Ucrânia. Segundo Oleksiy Romov, que é um general ucraniano, as forças russas já perderam mais equipamentos e armas na Ucrânia, desde o começo do conflito em 24 de fevereiro, do que ela tinha disponível no início da guerra. Ou seja, vamos pensar essa frase aqui, né? Eles já utilizaram mais armamento do que tinham em estoque. Então, o que eles tinham no início, já perderam praticamente não, já perderam tudo. E já perderam, inclusive, armamentos a mais que foram comprados por fora. Talvez da China, talvez do Irã, certo? O Irã, que a gente tá vendo bastante acusação. Sim. E ele disse, com números, inclusive, ele disse que a Ucrânia já destruiu ali mais de 3 mil tanques, 6 mil veículos blindados, 2 mil sistemas de artilharia, 420 sistemas de lançamento de foguete e cerca de 300 aeronaves e 270 helicópteros. Caramba, é muita mano. coisa abatida mesmo, é Nossa. muito equipamento. Só que tem um porém aqui. Isso pode ser, digamos assim, uma bravata dele, tá falando por falar, né? Tá, tipo, só falando porque ele quer se sentir maior dentro da guerra e encorajar os soldados dele. Sim. Mas isso se for uma bravata, ele tem que deixar isso bem claro pro próprio exército. Porque se a Rússia tiver muito mais armamento do que isso, Vai e pegar os aí caras do nada... exatamente, tá entendeu? ligado? Não dá pra, tipo, sair só falando por falar certas coisas, né? Então, assim, ele falou que 1.893 alvos aéreos foram destruídos, isso aí incluindo aeronaves, mísseis de cruzeiro e também veículos aéreos não tripulados, tipo drone, né? E o ministro da defesa da Ucrânia, o Oleksiy Reznikov, ele acredita que pelo menos 5 anos serão necessários para recuperar a Rússia militarmente. Ou seja, tipo, o rombo que já foi feito com essa guerra que se manteve por tanto tempo, já tá atingindo a Rússia de um jeito que, mais um pouquinho, a gente vai ver a Rússia, sei lá, cara, se atropelar toda aí, ou vai ter que ter um apoio da China forte mesmo, de uma potência militar e uma potência financeira para bancar a guerra, ou eu acho que a Rússia vai ter que apelar de alguma forma, ou sei lá, cara, vão ter que tirar o Putin, impeachment ele, não vai ter como essa guerra se sustentar por tanto tempo, É porque é uma se não loucura, tiver um né? apoio do outro lado. É. O mundo todo apoia a Ucrânia, certo? Financia a guerra, dá ali munição, dá armamento, dá tudo pra Ucrânia, enquanto a Rússia não consegue fazer negócio com ninguém, só faz negócio com a China e tipo, não consegue atuar mais pelo mundo, não consegue lucrar, não consegue faturar, o seu povo tá sendo bloqueado de toda forma, Já certo? tá passando fome. Já tem muita gente passando fome por conta de tudo que tá acontecendo. Você não tem mais o apoio popular que era no início disso Sim. tudo, certo? A galera já começa a contestar muito a guerra também. Cara, o cenário pro Putin não é nada bom. Ele precisa de uma vitória rápida. Eu acho que em breve ele vai fazer alguma investida do tipo assim, recuperar Kiev. Algo que seja militarmente uma conquista pra ele encurralar mais a Ucrânia e fazer a Ucrânia pelo menos abrir mão do que tá hoje anexado pela Rússia, que é lá Zaporizhia e tudo Sim, mais. pode crer. Ele vai querer Zaporizhia, vai querer Luhansk, vai querer Donetsk. Esses locais vão ter que ser dele. Porque se não for, ele cometeu um ato falho. Ele invadiu um país, gastou todo o armamento militar, certo, que ele tinha, gastou muito dinheiro, perdeu muito parceiro comercial, deixou o país sancionado pelo mundo todo, inclusive colocou a cabeça dele a prêmio, porque o único jeito da Rússia voltar a fazer negócio com o mundo é tirando o Putin do poder. Verdade. Porque não é só tipo, o Putin agora sai da guerra e pronto. Isso é o que ele queria. Ele pediu, né? Eu quero a anistia internacional para que todo mundo me perdoe pelo que eu fiz aqui. E que era, inclusive, uma vontade do Vaticano, né? O Vaticano agora pode estar mediando também essa guerra. Então, é uma guerra com muita gente importante participando, com muitos atores dentro disso tudo, que a gente vai acompanhando cada dia que passar, né? E tu não acha que o Putin, ele tá começando a ficar meio encurralado e aquelas coisas que a gente falava lá atrás, dele talvez ameaçar com uma bomba nuclear, alguma coisa assim, tu acha que não pode ocorrer? Eu acho que sim, porque eu acho que quando você encurrala alguém que tem veneno, Então, essa pessoa ataca. Eu tô Certo. com muito medo disso. É mano. tipo isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado da forma como a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação para receber os vídeos aí na sua casa, certo? Então, deixa o like,
Posso se dar um inscreve, recado? Posso dar um ativa a notificação. Posso dar um recado? Rapidinho. Rapidinho. Todo mundo que tá vendo esse vídeo hoje, que o Fabio agora falou pra ver o sininho, vai lá e confere se você ainda tá inscrito no nosso canal e se tem ainda Porque o tem sininho. isso também, né? Porque tem isso, mano. Então vai lá e vê se você tá com o sininho. Se tiver tudo certo, deixa só o like, comenta aí, tipo, ihu! Isso, boa.